Caro leitor, algumas manhãs começam tranquilas, outras começam com um susto, mas aquela manhã mudou minha vida para sempre. Quando abri os olhos naquele quarto silencioso, eu ainda não sabia o que estava prestes a descobrir. Meu nome é Laura Valente. Durante anos levei uma vida simples, trabalhava como fotógrafa freelancer, correndo de um trabalho para outro, tentando pagar as contas no final do mês. Nada extraordinário, até aquela manhã acordei com um som estranho, um chorinho suave, depois outro e então mais um. Abri os olhos lentamente, pensando que ainda estava sonhando, mas quando olhei ao redor, meu coração quase parou. Havia 3 pequenos berços ao lado da cama e, dentro deles, 3 bebês, todos olhando para mim. Meu primeiro pensamento foi simples. Isso não pode ser real. Talvez fosse algum tipo de brincadeira cruel ou um sonho confuso, mas quando um deles começou a chorar, percebi que aquilo era a realidade. Trigêmeos, 3 bebês pequenos, com olhos curiosos e mãos minúsculas. E algo ainda mais estranho. Havia um envelope sobre a mesa ao lado da cama. Com meu nome escrito, minhas mãos tremiam. Abri o envelope lentamente. Dentro havia uma carta curta, poucas palavras, mas suficientes para virar meu mundo. De cabeça para baixo, Laura, por favor, cuide deles. Você é a única pessoa em quem posso confiar. Um dia eu voltarei e explicarei tudo. Não havia assinatura, apenas silêncio. Passei horas tentando entender aquilo. Como aqueles bebês tinham ido parar ali e por que comigo, mas não havia respostas. Apenas 3 vidas pequenas que agora dependiam de mim. Decidi chamá-los de Lucas, Mateus e Sofia. 3 nomes simples, mas cheios de significado para mim, porque naquele momento percebi algo importante. Minha vida nunca mais seria a mesma, e eu precisava ser forte. Os meses seguintes foram difíceis. Dormir virou luxo. Trabalhar ficou mais complicado. Cuidar de 3 bebês ao mesmo tempo era uma aventura diária, mas também uma alegria inesperada. Mesmo sem entender o passado, eu comecei a amá-los profundamente. Cada sorriso, cada pequeno progresso, cada noite em que consegui fazê-los dormir era uma vitória. 5 anos se passaram assim, cheios de desafios, mas também de amor. Lucas era curioso, Mateus sempre fazia perguntas. E Sofia era pura luz. Mas havia algo curioso. Eles eram incrivelmente inteligentes, muito além do esperado para a idade, e às vezes faziam perguntas estranhas sobre coisas que eu nunca havia contado, como se carregassem um segredo. Certa tarde, tudo mudou. Um carro preto parou diante da minha casa. Elegante e imponente. Algo completamente fora do comum naquela rua. E dele desceu um homem alto, elegante, com um olhar sério e algo familiar em seu rosto, algo que despertou uma memória distante, uma lembrança esquecida. Ele se aproximou da porta lentamente e bateu 3 vezes. Meu coração começou a bater forte. Algo dentro de mim dizia que aquele momento mudaria tudo. Novamente, quando abri a porta, ele ficou em silêncio por alguns segundos, observando as crianças atrás de mim. Lucas segurava minha mão, Mateus estava curioso e Sofia sorria. Então o homem respirou fundo e finalmente falou: "Eu procurei vocês por 5 anos. Sua voz era firme, mas carregava emoção. E um peso enorme. Seu nome era Eduardo Monteiro, um dos empresários mais poderosos do mundo, dono de empresas gigantes. Presença constante em notícias internacionais. E agora estava ali, na minha porta." Ele explicou tudo lentamente. 5 anos atrás, nós nos conhecemos em um evento de fotografia. Uma noite inesperada.
uma conexão instantânea e um erro que mudou tudo. Mas algo aconteceu depois. Um acidente, uma conspiração dentro de sua própria empresa, pessoas tentando tomar seu império e ele precisou desaparecer para sobreviver. Durante esse tempo, ele não pôde nos procurar. Era perigoso demais. Mas agora tudo havia terminado. Seus inimigos foram derrotados e ele finalmente podia voltar para sua verdadeira família. Olhei para ele em silêncio. Parte de mim queria acreditar. Outra parte tinha medo, porque durante 5 anos eu havia sido tudo para aquelas crianças e não queria perdê-las. Então algo inesperado aconteceu. Lucas deu um passo à frente. Mateus também, e Sofia correu até ele. Como se já o conhecesse, Eduardo ajoelhou lentamente, com lágrimas nos olhos, abraçando os 3 ao mesmo tempo. Naquele momento, percebi algo profundo. Eles sentiam algo verdadeiro. Os dias seguintes foram intensos, explicações, descobertas, novos sentimentos surgindo e uma pergunta silenciosa entre nós. O que aconteceria agora? Eduardo não queria apenas ser pai, ele queria reconstruir tudo. A família que perdeu, o tempo que não viveu. E talvez algo mais, algo entre nós, porque mesmo depois de 5 anos, havia uma conexão entre nós, algo que o tempo não apagou, algo que voltou à vida, assim como ele, assim como o nosso destino. Hoje olho para trás e lembro daquela manhã impossível, quando acordei com 3 bebês, sem entender nada. E percebo algo curioso. Talvez aquilo nunca tenha sido um acidente. Talvez fosse apenas o destino, preparando uma história inesperada, uma história de desafios, de amor, de segredos e de recomeços. E assim termina esta história, caro leitor. Às vezes a vida nos surpreende da forma mais impossível, mas também nos presenteia com milagres inesperados. Se esta história despertou sua curiosidade, prepare-se para a próxima, porque outro segredo ainda mais surpreendente pode estar esperando por você.